Estreou o show novo da Ariana Grande e a internet entrou em polvorosa. Tá todo mundo comentando do peso dela, da aparência dela, da possibilidade dela ter anorexia. E eu acho que vale a pena falar aqui um pouquinho como psicólogo sobre como eu vejo tudo isso. Porque no primeiro momento pode parecer banal falar de um caso específico, de uma pessoa específica. É até algo que eu prefiro não fazer, mas é um caso muito simbólico e fala de um problema muito importante por trás disso. Primeiro, porque mais ou menos se calcula 10% da população tendo algum tipo de transtorno alimentar. Isso pode englobar várias coisas, pode englobar desde uma anorexia, a uma bulimia, a compulsão alimentar. São transtornos que podem ser bem diferentes no comportamento, mas que circulam no mesmo eixo da relação da pessoa com a comida. E é difícil trabalhar isso porque você não pode interromper a alimentação. A pessoa precisa continuar tendo esse hábito enquanto ela trata. Então os comportamentos compulsivos provavelmente vão aparecer mais vezes, os comportamentos purgativos vão aparecer com frequência, porque você não tem como descansar da sua relação com comida. Espera-se que todo mundo coma todo dia. As estatísticas apontam que isso é um pouquinho mais perigoso para mulheres, afeta um pouco mais de mulheres, mas eu já contrariaria essa estatística porque hoje em dia a gente está vendo muito mais comportamentos masculinos relacionados à própria aparência e como a alimentação afeta isso, com a vigorexia, com a obsessão pela proteína, por bater metas de macronutrientes. Então eu diria que hoje toda a população está sendo afetada, provavelmente de um jeito muito parecido. Mas as mulheres sempre foram mais vítimas de escrutínio a respeito da própria aparência, então a gente tem até mais dados a respeito disso. Inclusive um dado dos Estados Unidos diz que 15% das mulheres vai ter algum tipo de transtorno alimentar e apenas 27% delas recebem algum tratamento. Então você vê que tem uma grande parte da população com algum problema e uma parte pequena que chega a procurar algum recurso para se tratar. Até porque normalmente quando as pessoas procuram ajuda médica ou psicológica a respeito do próprio peso, elas procuram tentando perder peso. E com essa fachada de saúde fica muito mais difícil identificar quando pode existir um comportamento problemático por trás desse pedido de ajuda. Então é bem importante discriminar o que é o quê. Usando esse caso específico da Ariana Grande, da possibilidade dela ter anorexia, e até comentando junto do caso da Maiara e Maraísa, eu gravei várias vezes para conseguir falar isso direito, a gente tem dois exemplos públicos de mulheres muito magras que podem ter anorexia, e a anorexia em particular precisa receber mais atenção da gente. Entre todos os transtornos mentais, a anorexia é o segundo que mais mata. É muito perigoso lidar com isso. São pessoas que a gente está falando que estão na mídia, que aparecem bastante, que influenciam muitas pessoas, de alguma forma ostentando um comportamento que pode induzir a isso, porque é um transtorno que dialoga muito com a visão que as pessoas têm de si mesmas comparadas ao círculo em que elas estão inseridas. A Ariana até já tinha se defendido de algumas questões sobre isso antes, fazendo comentários de que na fase que as pessoas comparam ela de agora com antes, ela estava muito pior naquele momento de vida dela. E que agora ela se sente muito mais saudável. O que é um argumento muito válido, a gente pode escutar as pessoas quando elas falam a respeito de quando elas estão bem e quando elas não estão. Mas por outro lado, vamos pegar um recorte ali da vida dela. Eu estou usando a vida dela como exemplo para a gente falar da situação no geral. Mas ela tinha acabado de passar por um atentado terrorista num show dela, a morte de um ex-namorado que aparentemente era muito próximo, que ela mencionou em músicas. Ela foi acusada de estragar uma família por ter ficado com um homem que era casado, sem contar com todo o assédio que uma pessoa com a fama que ela tem deve passar constantemente. E aí a gente vê um padrão de risco para transtornos alimentares. Quando acontece uma tragédia ou uma sequência de tragédias na vida de alguém, algumas pessoas têm uma tendência de compensar isso no comportamento alimentar, porque ali existe a possibilidade de você ter controle sobre alguma coisa. Normalmente, anorexia e bulimia tem muito a ver com a sensação de necessidade de controle, quando você não consegue controlar nada. Por exemplo, acontece muito com adolescentes, que são pessoas que estão vulneráveis às escolhas das pessoas que estão ao redor dela, não tem muito controle de o que estão fazendo da vida, mas conseguem na alimentação encontrar um lugar que elas são capazes de controlar o quanto elas comem, ou são capazes de fazer exercício por horas e horas,
são capazes de mostrar essa capacidade através do próprio corpo, exibir que chegaram numa forma que elas se propuseram a chegar. E como essa passa a ser a possibilidade única de controle que ela tem, o controle tem formas muito sutis de se demonstrar. Lembrando que a gente está falando de um transtorno mental. E muitas vezes a pessoa que está passando por um transtorno mental não tem o insight necessário para perceber que está passando por ele. E muitas vezes vai encontrar formas muito fortes de fugir daquilo, de fugir da percepção de que isso realmente é um problema. Se você compara com alguém com alcoolismo, normalmente a pessoa demora muito tempo para admitir que ela tem um problema, porque esse problema é justamente o que está sustentando ela de pé. Ela precisa daquele subterfúgio para sobreviver. Da mesma forma que uma pessoa anoréxica muitas vezes precisa dessa sensação de controle para lidar com alguma outra questão que ela tenha na vida. Voltando para Maiara, da Maiara Maraíza. Ela teve a perda de uma amiga muito próxima, né? Todo o Brasil ficou muito triste quando a Marília Mendonça morreu. A partir dali, ela começou a emagrecer com bastante destaque. Ela era uma mulher com um pouco mais de peso antes, então já foi muito criticada por estar acima do peso. E esse tipo de coisas também foi pesando. Então, de novo, aí temos um outro padrão de uma pessoa que passou por uma situação muito difícil e que pode, e não estou falando que foi o que aconteceu, não estou comentando o caso dela, estou usando só como exemplo, que pode ter compensado essa falta de controle em outras coisas, na alimentação e na sensação de que está conseguindo alguma coisa quando emagrece. Até porque a nossa sociedade aplaude muito quem emagrece. E depois está muito disposta a criticar quando emagrece, além do que se considera saudável aos olhos das outras pessoas. Faca de dois gumes. E aí você vê os fãs com argumentos bem fortes de... Veja, olha o que ela tá fazendo no show. Ela tá dando pirueta, dançando, cantando por horas. Será que isso não prova que ela tá bem? E no caso das duas, né? As duas têm rotinas muito extenuantes e fazem coisas muito impressionantes fisicamente. Mas lembrando dos subterfúgios que os transtornos encontram. A produtividade pode ser muito utilizada para mascarar um transtorno. Inclusive, é muito comum uma paciente que tenha... Estou usando muito no feminino aqui, mas qualquer pessoa que tenha anorexia, em geral, vai mostrar... Nossa, como eu como, quantas refeições eu faço, olha como eu faço esporte. Porque a ideia é que se perpetue o comportamento. A ideia inconsciente, né, quando está envolvido num transtorno mental, é de que esse comportamento se perpetue. A pessoa, de novo, se baseia naquilo para viver. Então ela vai encontrar formas de mostrar que ela está muito bem, ainda que ela não esteja. E uma pessoa pode passar isso por muitos anos. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma youtuber famosa por ser muito, muito, muito magra, e que ela faz anos que faz vídeos sobre isso. E eu vou tentar achar uma imagem dela e colocar aqui. E você vê que é uma pessoa visivelmente afetada por algum transtorno, possivelmente alimentar, se ela não tiver uma outra doença que fisicamente provoque aquilo com ela. E ela fala sobre emagrecer e tem esse conteúdo voltado ao controle de peso. E ela tá ali faz anos, tá viva. Tá saudável? Não sei. Tá saudável no parâmetro do corpo? Não sei, não sou médico para saber. Mas está saudável mentalmente quando existe uma obsessão em falar sobre esse assunto e se mostrar magra? O que isso está escondendo? O que isso oculta por trás na pessoa? Normalmente tem um sofrimento muito grande atrás. E é por isso que a gente precisa ter toda essa delicadeza quando fala de transtornos alimentares. Porque normalmente o maior problema não é o transtorno. Tem alguma coisa junto. O transtorno é um sintoma. Ele é um transtorno, mas ele é um sintoma de um sofrimento que está atrás. E de uma rede social de coisas que acontecem com a pessoa, da sociedade que ela está inserida, de como, principalmente mulheres, têm seus corpos muito vigiados, e hoje em dia todo mundo tem. E se você só ataca a pessoa porque ela está muito magra, você tira dela talvez a possibilidade de ter um acesso mais acolhedor a esse outro sofrimento que está por trás. Sem contar que é deselegante comentar sobre os corpos das pessoas, apesar de ser o que eu estou fazendo aqui. Se fosse uma mulher obesa, provavelmente teria até mais gente defendendo. Veja, não se fala do corpo de alguém desse jeito. Mas qual é o limite?
Em que momento você pega uma pessoa que é pública e que divulga esse corpo, cujo trabalho é a imagem, e é a imagem de um corpo doente? Qual é o momento que um profissional de saúde, ou alguém que está próximo de uma pessoa que está com alguns sinais no seu corpo, no seu comportamento de que pode ter um transtorno alimentar, qual é o momento que a gente pode se inserir para não ser omisso, mas também não ser invasivo com uma pessoa que pode estar ou não em um grande sofrimento? E é por isso que eu quis aproveitar para fazer esse vídeo sobre esse assunto, porque já que a gente está falando tanto sobre a possibilidade de alguém ter um transtorno alimentar, a gente precisa também falar sobre se você pode ter um transtorno alimentar. Será que você está muito preocupado com o seu peso? Será que você calcula constantemente as calorias do que você come? Ou será que toda vez que você come um pouquinho a mais, você tenta compensar isso com exercício físico no dia seguinte? Ou quando você come, é difícil parar de comer, você sente culpa depois? E principalmente quem tem adolescente em casa, que tem criança em casa, precisa ter essa conversa com eles. Pode parecer esquisito, mas se a gente não traz esses assuntos à tona, eles só vão aparecer quando a coisa está grave demais. Observe se os adolescentes que estão perto de você têm uma alimentação correta, se eles podem talvez estar mostrando que estão comendo bem, talvez não estejam. Como é a relação? Converse com essas pessoas sobre a relação delas com o próprio corpo. São pessoas de informação. E é aí que eu gostaria de responsabilizar um pouquinho tanto a Ariana quanto a Mayara, porque, veja, ninguém fica com o corpo naquele estado sem, estar doente fisicamente de alguma coisa que provoque essa magreza, ou 2, fazer muito esforço para estar naquele ponto. Essas pessoas estão fazendo esforço para estarem magras daquele jeito. E elas estão comunicando essa magreza de um jeito muito evidente. Existem fotos, existem performances, existem roupas que destacam a saboneteira, que destacam o ombro saltado, que destacam a magreza. E quando a gente fala de transtorno alimentar, existe muita comunicação em um grupo de pessoas que apresentam esse tipo de transtorno que é não verbal. E aí você não comenta, você fala que não tem, você critica quem tem, mas você posta uma foto com um vestido em que aparecem suas costelas. Essas mulheres de muito destaque na mídia estão fazendo isso. Elas estão publicamente aparecendo como pessoas que, no mínimo, salvo caso estejam muito doentes, estão fazendo esforço para estarem magras daquele jeito. E o que acontece quando uma mulher com tanto destaque na mídia constantemente comunica, pois o trabalho dela é comunicar, que ela é muito magra e vê muito valor nisso e faz esforço para estar magra daquele jeito? Porque, de novo, ninguém fica magro daquele jeito sem fazer esforço. Essa pessoa está falando que tem valor nisso. Essa pessoa está mostrando para o seu público que é muito importante ser muito magro. E aí eu volto para a estatística da anorexia, que é o segundo transtorno mental que mais mata. As pessoas morrem disso. Ainda que elas não tenham o transtorno, ainda que seja qualquer outro motivo, por que não existe uma manifestação clara de nenhuma delas a respeito dos perigos desse transtorno e sobre como procurar tratamento? Porque elas trabalham com imagem, elas sabem exatamente o que estão comunicando e sabem a importância dessa comunicação. E, caso não tenham um transtorno alimentar, estão usando signos, estão usando símbolos desse transtorno para se comunicar com um público muito moldável, muito jovem, muito vulnerável e de alguma forma estão sim estimulando comportamentos perigosos. E aí eu acho que qualquer pessoa que aparece um pouquinho, seja um criador de conteúdo, uma cantora, um professor, tem a responsabilidade de pensar no que está comunicando. Ainda mais numa sociedade em que a tecnologia evoluiu para um lado de poder comunicar para muitas pessoas muito rapidamente, muito facilmente, e a tecnologia também evoluiu para ter remédios que ajudam a emagrecer, que são potentes anorexígenos, que tem uso de hormônio por muita gente para ganhar músculos, que a cirurgia plástica nunca esteve tão avançada e tão acessível. De alguma forma, a gente precisa aprender a comunicar que tá tudo bem você não pensar tanto assim na sua aparência. E eu sei que é difícil. Eu já lidei com compulsão alimentar, tomo medicação para isso. Já entrei, já fiz procedimento estético, não é um tabu para mim. E eu sei como é fácil ser absorvido por esse tipo de conteúdo. E aí a gente precisa se perguntar, a serviço de quê que eu estou descontente com o meu corpo?
A serviço de que eu sinto que eu preciso mudar alguma coisa na minha aparência? É pelo meu valor estar associado a isso? Esse valor veio de onde? Em que lugar que eu ouvi que eu tenho que ter tal aparência para ter algum valor? E aí eu queria terminar o vídeo com uma frase da Naomi Wolf, do livro O Mito da Beleza. É um livro muito bacana. A autora é polêmica, depois ela teve algumas outras opiniões bem... mas enfim, esse livro eu recomendo muito. E ela questiona muito sobre o que faz um padrão de beleza acontecer, e principalmente nessa perspectiva de o feminismo. E a frase que eu separei é a seguinte: uma cultura fixada na magreza feminina não é uma obsessão pela beleza, mas uma obsessão pela obediência feminina. Fazer dieta é um sedativo político muito potente. Uma população silenciosamente enlouquecida é uma população dócil. Por que é que a gente está pensando tanto na nossa aparência? O que é que a gente está gastando por causa disso? O que é que a gente está vendendo com isso? E qual é o valor que a gente poderia estar gastando a nossa energia quando a gente não está tão preocupado com quantas calorias a gente consumiu? Quem está na mídia tem responsabilidade. Espero de verdade que nenhuma dessas duas pessoas que eu citei no vídeo esteja passando por um sofrimento muito grande. Espero que eu esteja fazendo uma leitura muito grave, mas mesmo que elas não estejam com um transtorno, elas têm responsabilidade sobre o que elas comunicam, e é muito importante que a gente converse com as pessoas sobre transtornos alimentares. Eles são muito comuns, eles têm tratamento, eles não merecem ser aplaudidos. E se você tá muito brabo comigo por causa das coisas que eu falei nesse vídeo, considere se talvez essa não é uma atitude reativa de uma negação da possibilidade de você ter esse transtorno também. Converse sem peso com alguém da sua família, procure talvez um profissional da saúde mental para considerar se talvez a sua relação com comida não possa ser mais saudável. Se você passa muito tempo preocupado com o que você come ou com qualquer outro aspecto da sua aparência, talvez você possa descansar um pouquinho disso. E eu espero de verdade que você fique bem. Até a próxima.